Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Din com Jardim. Nesse programa, eu divido estratégias para você, arquiteto ou estudante de arquitetura, para lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Eu sou Simone Bertonha, arquiteta paisagista, e o tema de hoje é: quero destaque profissional. E para você, arquiteto, o que é destaque profissional? Seria ser famoso na sua cidade? Ou ser referência na sua área de atuação? E quem que não sonha com isso, não é mesmo? Quem que não gostaria de ser famoso ou de ser reconhecido quando alguém perguntar, né, sobre quando alguém fizer a pergunta, quem você indicaria? E você, o seu nome, seu primeiro a ser indicado. Não é verdade? Quem que não sonha com isso? Não precisar mais procurar clientes, eles virem por indicação, tanto de outros clientes, como também dos seus parceiros, ter a agenda lotada, né? Ao ponto de você não conseguir nem atender de tantos clientes. Poxa, isso que seria conseguir um destaque profissional, não é verdade? Mas infelizmente, até a gente conseguir o tão sonhado destaque profissional, às vezes tem pedras que a gente encontra no caminho. Porque nem tudo são flores. Não é verdade? Sempre tem uma pedra no meio do caminho, ou uma pedrinha no sapato que a gente precisa, às vezes, enfrentar para conseguir, né, o tão sonhado destaque. No começo, é difícil conseguir clientes, é difícil se encaixar no mercado de trabalho, é difícil driblar a concorrência. Não é verdade? Fala aí, arquiteto. Você que é recém-formado, já já passou por isso, ou está passando por isso? E é o pior de tudo que com isso tudo, né? É difícil a gente conseguir dinheiro, ter dinheiro sobrando. A gente ainda depende, né, dos pais, porque como a gente não tem dinheiro sobrando, às vezes a gente quer alguma coisa, a gente precisa ainda recorrer dos pais. Ou até a gente conseguir clientes para ganhar alguma coisa, né? É difícil. O começo é difícil. Aí você fica desmotivado, né? Chega até o ponto de parar para pensar, será que a arquitetura era mesmo o que eu queria? A gente fica desmotivado. Acha que a gente não sabe fazer direito, que nosso trabalho não é bom. Porque é difícil, você está no começo. É difícil. Eu te entendo. Eu também já passei por isso. Também sou arquiteta. Também me formei em arquitetura. Então eu sei que o começo é difícil. E o pior é que às vezes nessa procura, né, de buscar uma saída, que às vezes a gente não encontra essa saída, aí você começa a cobrar mais barato pelos seus projetos e pelo seu serviço, que achando que abaixando o preço vai conseguir cliente. Fica correndo atrás dos clientes até ver se ele te acaba você vence pela cansaço, né? Fica correndo atrás deles até ver se ele de fato aceita o seu trabalho. Pior de tudo é quando chega ao ponto, aí esse é o pior, né? Esse não deve ser feito, mas infelizmente tem quem faz.
que é queimar os outros profissionais para ver se com isso vai conseguir conquistar o cliente, querendo mostrar que o outro é ruim e que o seu é bom. Isso é péssimo de ser feito, mas infelizmente ninguém faz. E o pior de tudo é quando você às vezes até consegue o cliente, e aí você quer tanto mostrar seu trabalho, que você acaba fazendo muito mais do que o que era combinado. Não é verdade? E no final, quando você vai fazer o balanço do que você fez, tudo que você fez para aquele cliente, o que você tinha combinado, que você fez muito a mais, você descobre que você teve prejuízo ao invés de lucro. Porque você fez tanto a mais que ele não pagou por isso. E no final você descobre que não era bem assim, não precisava tudo isso. Eu sei que às vezes se você ainda é estudante de arquitetura, você deve estar pensando, nossa, mas eu ainda não passo por isso, né? Às vezes você até, nossa, eu vou passar por isso. Se você não se preparar, talvez sim. Porque são perigos, são dores, e ninguém te conta que você vai passar. Você só descobre depois que você se forma. Não, não é verdade? Só que acontece que ao invés de você ficar dando um murro em ponta de faca, ficar brigando num mercado que tá, assim, super cheio, às vezes você precisa prestar atenção que tem os ramos que pode ser um diferencial para você. E esse ramo que eu tô te falando é o paisagismo. Porque a grande maioria dos arquitetos ignoram o paisagismo. Só que é o paisagismo que é importantíssimo, porque ele traz beleza, valorização da arquitetura, valorização do imóvel e qualidade de vida para as pessoas. Só que a maioria ignora isso. Acho que pelo fato da faculdade passar muito rápido pelo paisagismo, ela não mostra essa importância desse ramo da arquitetura. E não é de hoje que as pessoas estão procurando ter contato com o verde, ter melhoria da qualidade de vida. Não é de hoje isso, não. A pandemia até mostrou um pouco mais da importância disso. Mas não é de hoje que as grandes cidades que foram construídas, né, erguidos os grandes, cresceram tanto que foram tirando o verde, né, se tornaram as grandes cidades cinzas. Não é de hoje que elas estão à procura de mais verde. Isso não é só o ser humano, está cada dia mais sentindo essa necessidade de ter o contato com o verde, de ter o contato com a natureza. Isso é um mercado que está em ascensão já tem tempo. E a pandemia fez ele avançar mais ainda, porque quando as pessoas ficaram dentro de casa, tiveram que ficar presas dentro de casa, elas sentiram as necessidades, o que estava faltando em casa. E isso fez ainda aumentar mais ainda, dar mais valorização ainda para o paisagismo.
Porque todo mundo quer ter contato com o verde. E em contrapartida, tem poucos profissionais que fazem isso. E para você, arquiteto, que continuar ignorando isso, você já parou para pensar que, em contrapartida, os arquitetos ignoram o paisagismo e, com isso, é um diferencial para você. É uma forma de se destacar profissionalmente. Porque é a minoria que faz. E se tornando arquiteto paisagista, você não vai ter só o destaque profissional. Você vai ter um diferencial no seu portfólio. Vai atuar numa área de bastante procura e poucos profissionais. Então, você consegue o destaque. Você deixa de ser concorrente e passa a ser parceiro dos outros arquitetos. Porque a partir do momento que você faz o diferente, eles te indicam para os clientes deles. Então, você não vai precisar procurar cliente. Os clientes vêm até você. E com isso, você se torna referência na sua área de atuação. Já tinha parado para pensar nisso? Aí eu te pergunto, o que vale mais? Ser arquiteto paisagista, que é a minoria que faz, ou ser arquiteto urbanista, que é o que você se forma? Olha assim, se a gente parar para pensar no mercado de trabalho, arquiteto urbanista tem um monte, então, tipo, tem um montão, e arquiteto paisagista tem poucos. Qual você acha que consegue se destacar mais? Aqui, onde tem um monte, ou aqui onde tem pouco? Com certeza onde tem pouco. Por quê? Aqui você tem que ser muito bom, você tem que ser espetacular para se destacar. Já aqui não. Porque como você é pouco, a partir do momento que você fizer o seu trabalho bem feito, você já consegue se destacar e chamar a atenção daquela maioria. Parou para pensar nisso? Eu descobri isso porque eu sou arquiteta paisagista. Eu faço parte dessa minoria. Eu trabalho em parceria com os meus amigos, com os arquitetos aqui da cidade. Eu sei as dores que você enfrenta, os obstáculos que às vezes a gente encontra no meio do caminho, porque eu também já passei por isso. Nós não saímos preparados da faculdade. A faculdade só ensina para a gente a teoria, né? Um pouco da teoria de algumas coisas. A gente não sai totalmente preparado para o mercado de trabalho. Passei por isso também. Também me formei arquiteta. Mas foi no paisagismo que eu descobri o meu diferencial. E eu tive uma longa jornada no paisagismo. Eu já estou nessa área há 19 anos, quase 20. E a minha jornada foi longa, foi difícil, teve muitos tropeços, né? Teve acertos. Então eu sei tudo que você enfrenta, tudo que você vai enfrentar na sua jornada.
Só que eu não tive ninguém me contando isso. Eu tive que ir nos erros e acertos descobrindo. Só que você já tem um grande diferencial que tem uma pessoa te contando. Que eu tô aqui te contando. O que você vai enfrentar, sua jornada. E eu sei que no meio do teu caminho aí, do paisagismo, às vezes vão ter obstáculos que vão querer te impedir. Obstáculo do tipo, tenho vergonha de trabalhar com paisagismo. Eu me formei arquiteto, eu vou ser paisagista. Eu tenho vergonha. Eu sei que vergonha é um obstáculo. Só que a vergonha, ela é uma desculpa gerada pelo medo. Porque tudo que é novo dá medo. Isso é do ser humano. Todo mundo tem medo do que é novo. Então, a partir do momento que você fala assim, eu vou fazer paisagismo, o seu conhecimento de paisagismo é isso aqui. Eu falei, a faculdade só passa pelo paisagismo. Então, é uma área nova. Então, a partir do momento que às vezes você se dispõe, você vai enfrentar essa vergonha, esse medo. Mas a primeira coisa, quando você tiver uma vergonha, a primeira coisa é lidar com ela. A identificar qual é o medo que está te gerando essa vergonha. Porque a partir do momento que você reconhece o seu medo, fica mais fácil de você enfrentar ele. Porque o medo são dragões que a gente enfrenta na nossa vida. Às vezes, ele pode ser um dragão pequeno, de uma cabeça só. Mas se você deixar ele crescer, ele pode virar um dragãozão enorme de 7 cabeças. E quanto mais você alimenta esse medo, maior ele fica. E se você não aprender a lidar com ele, a como enfrentar esse medo para deixar ele cada vez menor, vai ser difícil, porque ele vai cada vez mais atrapalhando a sua jornada. E às vezes esse medo, né, essa vergonha, esse medo que você tem, às vezes a gente não consegue fazer ele desaparecer. Porque às vezes ele é um dragãozinho que não desaparece. Às vezes a gente tem que aprender a lidar com ele ao ponto dele ficar pequeno e não atrapalhar. Você consegue pular ele e fazer, mesmo ele existindo ali. Porque senão você não vai fazer nunca. Se você não aprender a lidar com ele e minimizar esse seu medo, fica difícil. E você só vai diminuir esse medo buscando conhecimento. Porque tudo que é novo gera medo. Então, você precisa buscar esse conhecimento a ponto de diminuir esse medo e você levar ele no seu bolso. Ou pular ele e ignorar ele. Senão você nunca vai fazer. E sem fazer, também você não diminui o medo, porque quanto mais você não está fazendo, você vai criando, alimentando esse seu medo e deixando cada vez ele mais forte, e cada vez mais ele vai te impedir de fazer.
Então, antes de ter vergonha, de ter um medo, aprenda a lidar com ele. Busque o conhecimento correto para diminuir esse seu medo. E pode até ter outros obstáculos no meio do seu caminho. Que é do tipo, mas aqui na minha cidade já tem tanta gente que faz paisagismo. Como que eu vou driblar a concorrência? Gente, na arquitetura você não vai ter concorrência? Vai. Você não vai ter que aprender a lidar com essa concorrência? Vai. E no paisagismo, você não precisa aprender a lidar com a concorrência. O fato de você estar entre a minoria já dribla a sua concorrência. Como eu até mencionei agora há pouco, do mercado, aqui onde tem um monte de gente na arquitetura, é muito mais difícil você lidar com a concorrência, porque você tem que ser muito excepcional. Mas estando entre a minoria, o fato de você saber fazer um bom trabalho, fazer corretamente um paisagismo, você já se destaca. Porque é muito mais fácil se destacar entre a minoria. Porque a concorrência é menor. Porque, às vezes, falar que é paisagista, pode até ter várias pessoas que às vezes falam que é. Mas você se tornando um arquiteto paisagista, você vai aprender o que é importante para se destacar. Como eu te falei, na hora que você se tornar um arquiteto paisagista, você não vai ter que ficar correndo atrás de cliente. Os seus amigos arquitetos que se formaram com você vão te indicar os clientes deles. Porque eles sabem que você vai fazer um diferencial no projeto deles. Parou para pensar nisso? Acho que não. Tenho certeza que não. Porque a maioria dos arquitetos, quando fala em paisagismo, pensa em paisagismo, eles erram. Porque eles acham que o paisagismo é só pôr uma plantinha aqui e uma plantinha ali. Para deixar mais bonitinho. Só que não é isso. A faculdade passa muito rápido, né, pelo paisagismo. Então, você sai da faculdade achando que paisagismo é só isso, uma plantinha aqui, uma plantinha ali, para deixar mais bonito o projeto arquitetônico. E aí você acha que com o que você aprendeu lá na faculdade já é suficiente para você fazer um paisagismo. Só que não é bem assim. Saber escolher a planta certa não é tudo de um paisagismo. Só saber escolher a planta certa para colocar, isso qualquer um faz. Saber se a planta é de sol ou de sombra, até minha avó sabe. Identificar se a planta é de sol ou se é de sombra. Porque ela tem lá o jardinzinho dela, e ela tem as plantinhas que são de sol e as plantinhas que são de sombra. Então, isso, qualquer um faz. Aí, você, né, às vezes, eu aprendi pouco na faculdade.
Aí eu vou aprender a escolher a planta certa. Aí pega e começa a pesquisar na internet para ver como escolher a planta certa. Aí às vezes você acha um monte de coisa na internet. Mas nem sempre o que você acha tá certo. Tá te ensinando de fato. Mas você pode até às vezes aprender a escolher a planta certa. Mas isso não é tudo. Não é tudo. Paisagismo não é só pôr umas plantinhas para ficar bonito. Faz tempo que o paisagismo, que esse conceito do paisagismo de só trazer beleza, isso deixou de existir faz muito tempo. Então, você precisa aprender a fazer direito. Para fazer um paisagismo, você precisa aprender muito mais coisa, além de escolher a planta certa. Eu falo isso porque eu tenho uma experiência de quase 20 anos. Então, por isso que eu desenvolvi um método para facilitar a sua jornada. Para não ter que passar pelos mesmos obstáculos, as mesmas dores, os mesmos perigos que eu enfrentei durante a minha jornada, que foi longa. Mas para você, eu criei um método para facilitar a sua jornada. Por quê? Porque você tem que aprender, porque você tem que aprender que o paisagismo, ele tem que trazer beleza, valorização do imóvel, da arquitetura e qualidade de vida para as pessoas. E falar que faz paisagismo, tem muita gente que fala, mas fazer de fato são poucos que fazem. E esse mercado está sedento. As pessoas estão cada dia mais precisando ter contato com o verde. Então, o mercado está sedento por profissionais. E só te ensinar a fazer jardim é fácil. Mas eu não quero te ensinar a fazer jardim. E te ensinar a fazer jardim é fácil. Mas o que eu te ensino é como lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Mesmo se você nunca tenha aprendido nada sobre paisagismo. É possível você lucrar 5.000 já no primeiro mês. E eu te falo isso por quê? Porque eu tenho uma experiência de quase 20 anos. Eu sei as dificuldades que você enfrenta, as suas dores, os seus desejos. Eu já passei por isso também. E foi baseado nisso que eu criei um método. Um método para você, arquiteto ou estudante de arquitetura, para deixar a sua jornada mais rápida, mais segura, mais eficaz, para você ter o resultado muito mais rápido do que eu tive. Você já parou para pensar que tudo que você vai conseguir, tudo que você vai poder conseguir se tornando um arquiteto paisagista, vai ter o tão sonhado destaque profissional, não vai mais precisar ficar correndo atrás de cliente, não vai mais precisar pedir dinheiro para os seus pais. O cliente paga o preço para ter o seu atendimento, porque o seu atendimento é diferente, o seu trabalho é diferente. Os seus projetos viram referência, não só na sua cidade, mas também na sua região, e às vezes até mais amplo, às vezes até
Você pode chegar a nível Brasil, por que não? Os outros arquitetos te indicam para os clientes deles, porque o seu projeto valoriza o projeto deles. E com isso você não precisa correr atrás de cliente. E aí, você que ainda é estudante, talvez não tenha parado para pensar que você não precisa se formar para começar no paisagismo. Você pode começar desde já a fazer o paisagismo. E quando você se formar, você já vai estar no mercado. Já vai estar se destacando dos seus amigos que estão se formando junto com você. E sabe o que vai acontecer? Depois os seus amigos vão te indicar. Então você já começa com parceria. Parou para pensar? E eu não falo que você consegue lucrar 5 mil já no primeiro mês dominando projetos de paisagismo da boca para fora. Eu falo isso porque eu sou um exemplo. Senão eu não estava nessa área há 20 anos. Não é verdade? Mas se você continuar fazendo o mesmo, você não vai conseguir o seu resultado. Você não vai conseguir se destacar da concorrência. Se você continuar fazendo o mesmo, a sua jornada vai continuar sendo difícil. Então, acho que vale aí parar um pouquinho e pensar. Se você gostou desse conteúdo, já curte aí o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Já vou dar um spoiler, que em breve eu já estou preparando um próximo conteúdo que tá massa. Então, já ativa o sininho para não perder o próximo, que vai ser lançado em breve. Tá joia? E a gente se encontra em um próximo. Me segue nas redes sociais e um beijão, até mais!